Olá, aqui é Ana Long, sou terapeuta, treinadora mental e espiritual e professora de um curso em milagres. Nosso curso fundamental para a vida, um caminho para a iluminação espiritual. Acho muito interessante esse livro, que ele traz justamente o desfazer do ego no primeiro momento, né? E depois a gente traz essa ciência da verdade, né? Então ele é muito incrível por isso. Chegamos então ao nosso final da primeira semana. Hoje estamos então na lição 7 e vamos a ela. Lição 7. É particularmente difícil acreditar nessa ideia a princípio. Qual é a ideia que eu não li? Eu vejo só o passado. Eu vou interromper aqui só um minuto para falar algo que fez com que eu buscasse esse caminho espiritual, né? Que foi, comecei com a física quântica. Então, para mim, os estudos, as leituras do curso em milagres foram sendo naturalmente introjetadas, né? Porque eu já tinha esse conhecimento da física quântica. E quando eu vejo aqui a lição 7, fazia tempo que eu não refazia as lições, né? Eu vejo só o passado. A gente precisa saber que a gente precisa entender que é real isso. A gente é real no sentido de que é o que a gente percebe hoje, não que é a realidade. Mas a gente vê só o passado e a gente age sim de acordo com todas as nossas crenças e memórias passadas, né? Então é muito importante esse desfazer do ego, esse processo que ele diz que não é o único, mas é um dos processos de fazer esse desfazimento das nossas crenças do passado, né? Tem outras ferramentas terapêuticas também, que às vezes pode ser um pouco mais rápido para a gente ir fazendo esse desfazer do passado, né? Mas todas têm o mesmo fim, que é a iluminação espiritual, né? A nossa volta para casa, o retorno da consciência de que nós somos Deus manifestado, né? Que nós somos Deus, que Deus está em nós. Toda a nossa constituição, cada parte do nosso corpo, da nossa consciência, da nossa mente é Deus manifestado. Então vamos para a lição 7. Eu vejo só o passado. É particularmente difícil acreditar nessa ideia a princípio. No entanto, é fundamento racional para todas as precedentes. É a razão pela qual nada do que vê significa coisa alguma. É a razão pela qual deste a tudo o que vês todo o significado que tem para ti. É a razão pela qual não compreendes coisa alguma do que vês. É a razão pela qual os teus pensamentos não significam coisa alguma e são como as coisas que vês. É a razão pela qual nunca estás transtornado pela razão que imaginas. É a razão pela qual estás transtornado por ver algo que não existe, né? Então ele resumiu todas as lições que precederam essa, né? Todas as lições precedentes, né? Eu vejo só o passado e por isso que nada disso que a gente experienciou essa semana, todos esses nossos pensamentos, o que a gente vê, não é real, porque a gente vê de acordo com os nossos filtros, né? Que são as nossas crenças. Ideias velhas sobre o tempo são muito difíceis de serem mudadas, porque tudo aquilo em que acreditas tem as suas raízes no tempo e depende de não aprenderes essas novas ideias sobre ele. No entanto, é precisamente por isso que precisas de novas ideias sobre o tempo. Essa primeira ideia sobre ele não é realmente tão estranha quanto possa parecer de início. Olha para uma xícara, por exemplo. Vês uma xícara
Ou estás meramente revendo as tuas experiências passadas de pegar uma xícara, estar sedento, beber, sentir a borda de uma xícara contra os teus lábios, tomar café e assim por diante? E as tuas reações estéticas em relação à xícara também não estão baseadas em experiências passadas. De que outra maneira saberias se, ao deixá-la cair, esse tipo de xícara quebraria ou não? O que sabes sobre a xícara, exceto o que aprendes no passado? Exceto pelo teu aprendizado passado, não terias nenhuma ideia do que é essa xícara. Então, será que realmente a vês? Olha à tua volta. Isso é igualmente verdadeiro para o que quer que seja que olhes. Reconhece isso, aplicando a ideia para o dia de hoje, indiscriminadamente, a qualquer coisa que capte o teu olhar. Por exemplo, eu vejo o sol passado neste lápis. Eu vejo o sol passado neste sapato. Eu vejo o sol passado nesta mão. Eu vejo o sol passado naquele corpo. Para mim, o mais difícil, gente, eu não sei para vocês, foi dizer que as minhas filhas não significavam coisa alguma, né? Eu lembro muito bem quando eu fiz essa lição, porque em casa, né? Então, dizer que meu marido não significa coisa alguma, né? Que as minhas filhas não significam coisa alguma, né? Que tudo que eu vejo, enfim, não significa nada. Eu vejo o sol passado naquele corpo. Eu vejo o sol passado naquele rosto. E isso é tão verdade, né? Porque a gente se identifica com os filhos, com as pessoas, porque a gente tem um passado com elas, uma história, né? Memórias. E se a gente não tivesse, a gente não tem um sentimento a todos que a gente vê ainda no ego, né? Desse amor incondicional, né? E com esses exercícios a gente vê, pelo menos eu que já trabalhei isso, né? Que ele tá justamente fazendo isso, né? Ele tá desfazendo isso de que tem uma passagem bíblica que ele diz assim, que ele tava lá no templo, ele tinha acho que 12 anos, né? Tava lá no templo e a mãe dele chegou lá com, enfim, não sei se eram os irmãos dele ou com quem, né? Chegou lá e disse, ai, meu filho, eu tava preocupada, onde é que você tá? Você não me falou nada que ia sair, né? E aí ele olhou e disse, quem é minha mãe? Quem são meus pais? Quem são meus irmãos? Né? E como eu vi isso na igreja, né, que eu sou de formação católica, de crenças católicas, né? Penso, nossa, que insensível. Eu pensei, como assim? Ele sai, não diz pra mãe onde é que vai, desaparece, aí a mãe encontra ele e ele diz assim, quem são meus pais? Tipo, oxe, né? Barbaridade, né? Eu sou gaúcha, mas moro na Bahia. E aí você vê isso, né? Por quê? Porque todos são irmãos dele. E o pai dele é o nosso pai e é um só, que é Deus, né? Então hoje para mim isso é muito leve, é muito simples. Como é que eu não pensei nisso naquela época, né? Mas é interessante a gente rever algumas passagens bíblicas, né? E começar a ter um outro entendimento, porque o nosso entendimento de ego diz que é impossível aplicar o que Jesus ensinou. E o que eu ensino, que é o que eu aprendo, é que é muito simples aplicar o que Jesus ensinou. É muito, muito mais simples. É sem dor, é sem sofrimento, é sem pesar, é uma vida leve, fluídica, harmoniosa. É uma força interna, uma paz interna que não tem como explicar em palavras, né? Só vivenciando.
Eu vejo o passado naquele rosto. Não te detenhas em nada em particular, mas lembra-te de não omitir nada especificamente. Dá uma olhada rápida em cada sujeito e então passa para o seguinte. 3 ou 4 períodos de prática de cerca de 1 minuto cada um serão suficientes. Então é isso, minha gente. Até a lição 8. Um beijo de luz e vamos juntos nessa caminhada linda. Até mais.